Boa tarde a todos. Eu gostaria de plano dizer da minha satisfação, que é imensa de estar aqui na tarde de hoje, mais para aprender do que para ensinar. Nós estamos aqui diante de advogados maior score de direito eleitoral da nação, ou seja, do país, Dr. Gustavo Severo, Dr. Tiago, Dr. Marcelo Toledo. São advogados de reconhecido saber jurídico na área, né? Advogam no TSE há bastante tempo, então tem larga experiência na justiça eleitoral. E a minha vinda aqui ela se dá exatamente para tentar aprender um pouco com os senhores e os doutores. Inicialmente, eu gostaria de dizer para os senhores e as senhoras que estão aqui presentes, eu acho que muitos de vocês vieram aqui à busca de respostas. Eu acho que, pelo visto, como todos nós, né? Todos nós aqui estamos com uma grande interrogação na nossa cabeça. O que será? Nós estamos na mesa com uma legislação nova e na iminência de uma eleição municipal, ou seja, todos os municípios do nosso país, agora, já ainda nesse ano, irão ter eleições e muito não se sabe sobre o tema. Eu queria fazer um registro, eu acho que é de todos conhecido, que a nossa Constituição e o nosso Estado Democrático de Direito diz que, no seu parágrafo único do artigo 1º, que todo o poder emana do povo, que será exercido através dos seus representantes. Ou seja, esse, na minha modesta concepção, é o pilar de tudo. O povo que nesse momento está nas ruas, uns para defender A e outros para defender B. Então, o povo, pessoal, é o verdadeiro detentor de todo o poder. Então, é importante que as instituições, que os poderes, que a nação tenha plena convicção disso, que não faz sentido administrar, não faz sentido os representantes sem os seus representados. Às vezes, no dia a dia, na rotina dos nossos afazeres, a gente esquece disso. E nós percebemos que, atualmente, sem fazer críticas ao governo A, B ou C, que os anseios, ou seja, as bandeiras dos representados não são as mesmas dos representantes. Então, o que é que podemos fazer para que os dois fiquem mais próximos? Ou seja, para que o povo fique mais próximo dos nossos governantes? É o direito eleitoral. É isso que se avizinha, ou seja, é uma eleição que se avizinha, que é o momento oportuno para a população ir lá e exercer o seu direito universal e obrigatório do sufrágio. Então, é muito importante que essa questão não saia da nossa mente. Por quê? Porque quando o circo está pegando fogo, no Congresso Nacional ou então em qualquer outro poder, o que é que se fala? Reforma política. Reforma política é a solução de tudo. E aí vamos ao caso concreto, motivo da nossa reunião da tarde de hoje. O que foi que saiu do nosso Congresso Nacional após manifestações contundentes no ano da Copa, onde o povo veio às ruas e demonstrou que, de fato, estávamos passando por uma verdadeira revolução, no sentido de que o povo queria e que a nação necessita de uma reforma política. Com devido respeito aos parlamentares, aos congressistas, mas essa... Até bom que eu respire um pouco para não, para não ser mais contundente na minha crítica. Essa mini reforma eleitoral não tem nada de uma reforma política, que é o que nós precisamos. Com devido respeito,
Mas nós vamos aqui falar de modificação do registro de candidatura, de propaganda eleitoral, do encurtamento do prazo de campanha. Aí eu pergunto, qual desses pontos interessa a nós, na qualidade de cidadão? Nenhum. Então, eu faço essa minha crítica no sentido de que reforma política não foi. Reforma legislativa contundente também não foi. Foi o quê? Na realidade, foi no calor da discussão, o Congresso Nacional pautou, criou inclusive uma comissão, onde, em tese, iria haver um profundo debate sobre o tema. Eu estou fazendo esse parênteses exatamente para poder a gente perceber de onde surgiu tudo isso que nós vamos tratar na tarde de hoje. Então, o Congresso Nacional criou uma comissão, muitos juristas, muitos eleitoralistas que tinham a contribuir, o TSE tinha muita coisa a contribuir, e nós, na realidade, percebemos que não se falam, ou seja, o Congresso Nacional e o TSE e os órgãos da sociedade civil organizada, infelizmente, não têm vez perante o parlamento. Isso é uma realidade. Então, o que aconteceu? Criou-se uma comissão, debates, mais debates. Então, de uma maneira assodada, disse, não, pega esse PL que está aqui e vamos aprovar dessa forma. Colocou lá toque de caixa, sem fazer qualquer juízo sistemático. Ninguém percebeu em ver o processo eleitoral como um todo, como uma solução, e saiu, aprovou esse ponto, desaprovou aquele. Então, foi feito, na realidade, uma coxa de retalhos, aonde fica difícil até mesmo saber quem é o pai e quem é a mãe desse projeto de lei. Mas não sabemos. Só sei o seguinte, que com certeza, filho do povo não é. Então, pessoal, eu faço essa crítica, porque, na realidade, o que é que nós temos? Nós temos uma mudança da Lei 4.737, ou seja, do Código Eleitoral, a Lei dos Partidos Políticos e a Lei das Eleições, né, que foi objeto exatamente da Lei 13.165 de setembro do ano passado. Partindo dessa premissa, aonde nós temos uma norma que será aplicada para as eleições iminentes, ficamos todos aqui, pasmos, sem saber o que fazer. Porque o doutor Gustavo trouxe suas preocupações, aonde uma questão de calendário apenas, você se demonstrar que a lei diz uma coisa e o calendário diz outra, só basta você colocar e sair contando. Isso é matemático, pessoal. É impossível haver uma decisão por parte do TRE, ou seja, haver o duplo grau de jurisdição antes do prazo exigido pela lei. E aí, como é que fica? O doutor Tiago também pontificou algumas celeumas, doutor Marcelo, e pode ter certeza que todos nós aqui temos as nossas críticas a serem feitas. Por quê? Porque a origem desse PL, a origem dessa legislação, não se deu objetivando uma verdadeira reforma, uma verdadeira... criou-se uma coisa que ninguém sabe o que é, que agora eu passo a falar na qualidade de membro de um tribunal. Que para nós também é difícil. Não é fácil você ter limites na lei, até porque o magistrado deve se limitar e aplicar a lei, aonde com passe de mágica, pessoal, como o doutor Gustavo disse, do pêndulo, ou tudo ou nada. Nós estávamos numa época onde podia tudo, agora não pode nada. E no meio disso coloca a justiça eleitoral, aonde gastos de campanha surreais. Essa é a realidade. Eu estou curioso, doutora, para saber como é que a justiça eleitoral vai se comportar. Porque, para muitos, vai aumentar o caixa 2. Aí outros dizem, não, mas a justiça eleitoral vai ter que agir. Concordo. A justiça eleitoral, pelo menos no Distrito Federal e no TSE, tem sim feito o seu papel. Porém, eu sempre digo no tribunal, quando eu estou proferindo meu voto, o seguinte, até porque é público. Entre duas retas, quer dizer, entre dois pontos, a menor distância é uma reta.
e entre o poder e a justiça eleitoral, o que é que nós temos? 7 pessoas que são os ministros do TSE. Ou seja, quem diz hoje o que é a justiça eleitoral são os ministros do TSE. Em decorrência da mora legislativa, o Congresso Nacional, pessoal, não tem interesse nenhum em editar um código de processo eleitoral, onde as regras ficariam devidamente postas, não tem interesse em fazer uma legislação efetiva, clara. Por quê? Porque vai cortar na própria carne. E aí, essa jabuticaba, doutora, fica para ser chupada pela justiça eleitoral, aonde quem vai ficar com o caroço, com certeza é o povo. Portanto, eu gostaria apenas de fazer essa breve, porém contundente crítica. E eu peço aos colegas que, porventura, de vez em quando, peçam para eu poder amenizar, até porque, para mim é difícil, mas eu me sinto, nesse momento, num local acadêmico, num local de debate, que eu acho que é de fundamental importância que haja esse momento de reflexão por todos nós. Portanto, eu agradeço a presença e o convite que me foi feito.